Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Fernanda Soares e nesse episódio vamos conversar sobre as obrigações processuais penais positivas, com a participação de Antônio Sérgio Piedade, Procurador de Justiça do Ministério Público do Mato Grosso. O debate sobre a dogmática penal no Brasil é comumente instado a refletir sobre a necessidade de contenção do poder punitivo estatal. Essa visão, concebida como um escudo, uma garantia do indivíduo contra os excessos e o arbítrio do poder punitivo, deu origem ao chamado garantismo negativo, sendo um aspecto da civilidade em qualquer Estado democrático de direito. Contudo, uma questão cada vez mais comum tem desafiado essa visão. E se a maior violação de direitos não vier do excesso, mas da omissão? E se a inércia do sistema de justiça, ao falhar em investigar, processar e punir, se converter na própria negação da justiça, deixando as vítimas e a sociedade desprotegidas? Bom, é neste ponto que emerge a doutrina das obrigações processuais penais positivas, um paradigma que redefine o papel do Estado no processo penal. Inspirada na jurisprudência de cortes internacionais de direitos humanos, essa doutrina impõe ao Estado o dever de agir, de conduzir investigações sérias, céleres e eficazes para assegurar que graves violações de direitos humanos não terminem em impunidade. Essa mudança de foco reposiciona a vítima, tirando-a de uma condição marginal e colocando no centro do sistema como titular de direitos fundamentais. É neste contexto que vamos debater como o Brasil, enquanto signatário de tratados internacionais, tem atuado neste âmbito. Para isso, contamos, então, com a presença do professor Antônio Sérgio Piedade, né? Então, seja muito bem-vindo, Piedade. Para mim é um prazer tê-lo aqui conosco nos Julgados e Comentados. Então, assim, gente, além de um colega, né, do MP do Mato Grosso, Piedade, ele é alguém que eu admiro muito, ele é professor de doutorado na Universidade Federal lá do Mato Grosso, é o coordenador da escola também, então, assim, ele tem uma bagagem muito grande para falar com a gente sobre a temática. Então, eu confesso que eu tô assim. Sabe quando você começa a gravar um episódio entusiasmada? Sou eu hoje. Então, seja muito bem-vindo, Piedade. Bom, eu que agradeço, Fernanda. É uma alegria e uma honra participar desse importante espaço de difusão do pensamento jurídico. E eu externo que a admiração é recíproca. Eu admiro enquanto promotora de justiça, enquanto professora, por sua história, sua trajetória e, sobretudo, por esta visão e vertente deste pertencimento ao Ministério Público Brasileiro e aos nossos valores de defesa da sociedade, de defesa dos direitos humanos, de defesa dos direitos fundamentais. Ó, então vamos lá, vamos começar, porque eu acho que assim, ó, nós dois somos muito entusiastas desse tema, e aí eu acho que essa defesa, então, dos direitos humanos, direitos fundamentais, esse nosso entusiasmo acho que vai ficar muito claro aqui nesse episódio, né? Então vamos lá. Doutor Antônio, olha só, o direito penal clássico consolidou a ideia de que o processo é, antes de tudo, uma garantia para o indivíduo contra o poder punitivo do Estado. Essa visão, por vezes, obscureceu a outra face da moeda, que é a responsabilidade do Estado perante as vítimas e a sociedade. A doutrina das obrigações processuais positivas, a exemplo da jurisprudência de cortes como a Europeia e Interamericana de Direitos Humanos, propõe justamente aqui um rebalanceamento, afirmando que o Estado tem o dever ativo de persecução penal. Não se trata de uma obrigação de resultado, com uma condenação a todo custo, mas de uma obrigação de meios, produzindo uma investigação séria, diligente e eficaz. Nesse contexto, eu gostaria que o senhor nos explicasse o que são, né, na essência, as obrigações processuais penais positivas e como essa doutrina se fundamenta tanto no direito interno, a partir da nossa Constituição, quanto no direito internacional, a partir dos tratados de Convenção Americana de Direitos Humanos. Eu acho que o grande ponto, Fernanda, é nós partirmos de um referencial teórico. O professor Antônio Scaranci Fernandes, ele há muito trabalha o garantismo e a eficiência. E nós temos hoje autores como Douglas Fischer,
Frederico Valdez, que trabalham as obrigações processuais penais do Estado, tanto as negativas como as positivas. E ao lado desses professores, nós temos Gustavo Sena Miranda, Américo BD e outros autores que trabalham tanto aspectos das obrigações estatais como o garantismo, na vertente do garantismo negativo e do garantismo positivo. Com relação às obrigações estatais, nós temos obrigações processuais penais, que são as negativas, que é o sentido negativo, que seria o modelo clássico, o direito de defesa, o direito de abstenção, ou seja, criarmos instrumentos de contenção dos excessos e do arbítrio estatal contra aquele que está no polo passivo da ação penal. E nós temos, ao lado das obrigações negativas, as obrigações positivas, que é o sentido positivo, que é o direito à prestação, que é o direito à atuação, que são os deveres do sistema de justiça criminal: garantir, proteger, investigar, processar e punir. E nessa perspectiva, eu e o professor Valério Mazzoli, que é meu colega aqui da Universidade Federal de Mato Grosso, tanto na graduação como no programa de mestrado e doutorado, nós publicamos pela Revista dos Tribunais, no volume 1055, em setembro de 2023, na revista RT, aquela capinha laranjada, um artigo: Punir como Estândar de Direitos Humanos, a centralidade de proteção das vítimas no direito internacional dos direitos humanos e no processo penal brasileiro. E o nosso recorte significa o quê? A proteção integral das vítimas. Nós temos um modelo clássico e o Ministério Público, enquanto instituição de garantia, eu sempre digo que ele é o escudo e a espada de proteção dos direitos fundamentais. Então nós devemos ter clareza de que o garantismo negativo e o garantismo positivo, eles dialogam com as obrigações negativas e com as obrigações positivas. E não há, quando se fala em obrigações positivas do Estado, supressão ou mitigação de direitos do acusado, de direitos fundamentais, de direitos humanos. Em absoluto, o que se busca é ter, além de um olhar contra aquele, ou em favor daquele que está no polo passivo de uma ação penal, um olhar para as vítimas, a centralidade de proteção integral das vítimas. E é importante salientar que o Brasil, ele sofreu 19 condenações na Corte Interamericana de Direitos Humanos. E as condenações do Brasil não são pelo excesso do Estado brasileiro contra aquele que está no polo passivo da ação penal. Ao contrário, é que o Brasil não conseguiu, dentro de um prazo razoável, à luz do devido processo legal, dar uma resposta penal em casos emblemáticos, em casos complexos. E é interessante, uma obra que eu também recomendo, do professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Frederico Valdez Pereira, que é o justo processo convencional. Ou seja, falamos hoje na convencionalidade, além do plano interno da constitucionalidade, que é analisarmos a compatibilidade vertical de uma lei infraconstitucional com a Constituição, nós temos o plano da convencionalidade, ou seja, analisarmos uma lei à luz das convenções e tratados internacionais que o Brasil é signatário. Então, esse dado, Fernanda, ele é muito importante na compreensão de que, a todo momento, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela reafirma a necessidade do Estado brasileiro cumprir e implementar as obrigações processuais penais positivas. Verdade. E você mencionou aí as condenações, né? A Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela tem desempenhado um papel crucial na conformação dessas obrigações, com as inúmeras condenações, como você mencionou. E aqui eu queria ter um destaque do caso da favela Nova Brasília, o caso Salles Pimenta. Então, assim, neles a Corte não apenas só condenou o Brasil pela demora e ineficiência na apuração do assassinato de um defensor de direitos humanos, mas ainda determinou que o Estado criasse mecanismos para reabrir processos judiciais mesmo após a declaração da prescrição em virtude dessa demora estatal. Nesse caso, eu queria que você avaliasse assim, quais são os impactos concretos de decisões como essa do caso Salles Pimenta para o ordenamento jurídico brasileiro e como que você acha assim que o Judiciário e o Ministério Público devem lidar com essa tensão
entre segurança jurídica, apresentada às vezes pela própria prescrição, e, por outro lado, também o dever de combater a impunidade e essas graves violações de direitos humanos. Então, como que a gente lidaria com isso, né? Quais os efeitos de uma decisão dessa? Seria o caso, de, eventualmente, a gente falar de uma revisão criminal para a sociedade? Como que ficaria essa situação, a seu ver? Fernanda, acho que você tocou num ponto fundamental. A impunidade, ela é antônimo de direitos humanos. E quem menciona isso? Douglas Fischer e Frederico Valdez, eles mencionam de forma categórica de que parece já de alguma maneira assumido pelos estudiosos que compreendem a integralidade do problema, que não é o rigor da pena que ostenta efeitos dissuasórios, e muito menos a sanção combinada em abstrato no tipo penal, mas sim o prognóstico positivo de que o delito será prontamente investigado e punido eficientemente pelo mecanismo judiciário. Ou seja, uma resposta do sistema de justiça a uma violação, ao cometimento de um crime. Então, a certeza de ser punido é o grande ponto, ou seja, a certeza da punição. E Michel Foucault é enfático nesse sentido. O relatório da Corte Interamericana de Direitos Humanos também. E é interessante, Fernanda, de que a impunidade, nós temos uma decisão, no caso Brownstein, a Corte definiu a impunidade como a falta, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a falta em seu conjunto de, olha só que interessante, de investigação, de persecução, de captura, de instrução processual e condenação dos responsáveis pelas violações dos direitos protegidos pela Convenção Americana, uma vez que o Estado tem a obrigação de combater tal situação por todos os meios legais disponíveis, já que a impunidade, olha que fala eloquente da Corte, a impunidade propicia a repetição crônica das violações de direitos humanos e total desproteção das vítimas e seus familiares. Então, nesta decisão de 6 de fevereiro de 2001, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ela deixa muito claro o que é a impunidade, os seus efeitos deletérios, os seus efeitos nocivos, o descrédito que isso gera ao sistema de justiça criminal. O grande ponto é, não se faz aqui apologia ao arbítrio, ao excesso, ou seja, à violação de direitos humanos, direitos fundamentais daquele que está no polo passivo da ação penal. Ao contrário, o que se busca é nós darmos uma resposta. Por que punir é estándar de direitos humanos? Porque a punição evita a barbárie. A punição, ela tem a capacidade de evitar o linchamento. Ela evita o descrédito do sistema de justiça. No caso do Salles Pimenta, Gabriel Salles Pimenta, ele foi um advogado que atuou em favor dos direitos humanos em Marabá, no Pará, defendendo trabalhadores rurais, lutando pela reforma agrária com a Comissão Pastoral da Terra. Ele foi morto a tiros em Marabá, enquanto atuava em defesa de trabalhadores rurais. O crime ocorreu em um contexto de conflitos fundiários intensos. Havia denúncias de ameaças contra a sua vida antes do ocorrido, e o caso teve uma investigação, infelizmente, limitada e permanece sem condenação dos mandantes. Então, o que se busca à luz das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos e esses instrumentos de contenção à impunidade é nós nos valermos do devido processo legal, do justo processo convencional, um debate à luz da lógica da prova, mas de que o Estado brasileiro consiga, por meio de todo o sistema de persecução penal, Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, as Politecs, Ministério Público, Poder Judiciário, uma defesa técnica ao acusado que está no polo passivo da ação penal, mas de uma resposta justa, adequada e proporcional dentro de um prazo razoável. Então, essas condenações do Estado brasileiro trazem uma repercussão extremamente nociva ao nosso sistema de justiça. E todos somos responsáveis por este enfrentamento à impunidade. E veja, quando se fala em enfrentar a impunidade, não significa uma punição e uma condenação desarrazoada, sem lastro probatório, sem elementos consistentes. O que se busca é a apuração do fato delituoso. A apuração é importante porque a Corte ela definiu de forma muito emblemática o que é impunidade.
A impunidade ela propicia essa repetição crônica das violações dos direitos humanos e uma desproteção das vítimas. Esse caso Salles Pimenta ele é emblemático porque o grande ponto é nós investigarmos o fato em toda a sua extensão e darmos uma resposta penal justa, adequada e proporcional. Não se faz apologia ao excesso estatal, ao arbítrio. O que se busca é o debate de toda a questão afeta aos fatos, aos pormenores e suas circunstâncias, à luz da lógica da prova. Essa é a grande questão e a grande pedra de toque. Ou seja, a partir de uma investigação por toda a estrutura de persecução penal, de modo a elucidar os fatos, isso permite, inclusive, isentar de responsabilidade aquele que não possui responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, punir dentro de um fato delituoso, e esse caso ele é bastante emblemático, o caso Salles Pimenta, os mandantes, os intermediários, os executores, ou seja, dar uma resposta penal justa, adequada e proporcional dentro de um prazo razoável. Esse é o grande desafio do processo penal contemporâneo, do justo processo convencional. É aquele processo que tem como diretriz, como norte, como fio condutor, tanto o plano interno da constitucionalidade como o plano internacional da convencionalidade. Mas já que você tocou nesse caso, eles falam o seguinte: não bastou a condenação ali do Brasil, né, pela demora na apuração desse assassinato, também constou um ponto, salvo engano, onde houve uma determinação de que o Estado criasse mecanismos para eventualmente abrir processos, mesmo após a declaração de prescrição, quando a impunidade decorrer de uma falta de diligência estatal. Eu queria o seu posicionamento sobre isso, Piedade, porque daí a gente poderia então falar em revisão pró-societá, como que ficaria essa situação? Já vou mais além. Queria que você trabalhasse aqui a força vinculante dessas decisões na Corte de Direitos Humanos. Nós temos que pavimentar o caminho e um debate acerca da imprescritibilidade. A nossa legislação, ela veda a revisão criminal pró-societate. Mas como que a gente reabriria um caso nessa situação? Esse é o grande ponto, Fernanda. Nós temos hoje um modelo. O que é uma revisão criminal? Ela é uma ação autônoma de impugnação que visa desconstituir a coisa julgada, ou seja, retirar a coisa julgada. E hoje o que nós percebemos, eu digo isso com todas as vênias e com todo o respeito, é o efeito hiperbólico do habeas corpus. Em algumas situações, via habeas corpus, que é uma via estreita, limitada de cognição sumária, nós percebemos uma análise verticalizada da prova, em algumas hipóteses, até habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. No júri, isso é recorrente. Nós percebemos o seguinte: o indivíduo que foi condenado pelo júri, ele passou por uma situação prévia de um sumário da culpa, em que tivemos uma pronúncia, preclusão pro judicato, julgamento pelo júri, condenação, e em uma afronta à soberania dos vereditos, em algumas hipóteses, se vem via habeas corpus despronunciando alguns acusados nesta seara limitada sob o argumento de que não há prova judicializada para a pronúncia, ou seja, a pronúncia está superada. Então, quando se debate revisão criminal, nós temos um viés para o acusado. Agora, com relação a este olhar para as vítimas, deveríamos pensar em mecanismos em situações violadoras, com graves violações a direitos humanos, e o homicídio, como dizia a Umbria, na orografia dos crimes, é o crime por excelência, pensarmos na possibilidade da imprescritibilidade de alguns delitos ou até da revisão criminal pró-societate. E eu tenho dito que a revisão criminal, nós temos que olhar este mecanismo, essa ação autônoma de impugnação, de forma muito zelosa e cuidadosa. Ela é uma medida de exceção quando ela é pró-réu e pró-acusado. Agora, penso que, respondendo objetivamente sua pergunta, dá para nós pensarmos numa construção, em algumas hipóteses, evidentemente que nós temos a questão da segurança jurídica, em revisões criminais pró-societate, e, em algumas hipóteses também, talvez, ampliarmos o espectro dos crimes imprescritíveis. E, à luz das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, há caminhos plausíveis para nós pensarmos no plano interno com relação à imprescritibilidade, com relação a graves violações a direitos humanos.
Eu particularmente comungo desse posicionamento, tem que caminhar nesse sentido mesmo, sabe. Porque senão qual seria essa efetividade? Queria que você abordasse aqui agora, qual é a força vinculante que a gente tem atualmente das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos? Eu penso que o Brasil, sendo signatário de tratados e convenções internacionais, sendo signatário de tratados de direitos humanos, eu penso que há uma força vinculante. O grande ponto é a execução das decisões derivadas da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O CNJ ele tem um material muito rico acerca das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos e ele faz um panorama acerca das decisões que foram cumpridas, das que foram descumpridas e das parcialmente cumpridas. E as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, elas não podem ficar num plano programático abstrato. Há necessidade de uma execução destas decisões no plano interno. E nós verificamos, por exemplo, na questão Márcia Barbosa, de que algumas questões foram implementadas com relação à violência de gênero exatamente por conta da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Lei Maria da Penha, que foi implementada no plano interno, ela é derivada, o caso Maria da Penha não chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque o Brasil editou a Lei Maria da Penha, editou esse microsistema para a violência de gênero. Então, eu penso que nós temos que ter uma cultura jurídica preparada para este plano interno, com soberania dos estados, de cada estado, mas também um viés de um olhar para a implementação, o cumprimento, a execução das decisões emanadas da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, eu deixo consignado que no site do CNJ nós temos todas as 19 condenações, as diretrizes, os comandos a partir das decisões, aquilo que o Brasil cumpriu integralmente, aquilo que o Brasil cumpriu parcialmente e aquilo que o Brasil não cumpriu com relação a decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas é momento, Fernanda, de nós avançarmos com relação a esses temas, a essas questões. Nós precisamos entronizar, incorporar esse plano internacional, o diálogo do plano internacional com o plano interno neste processo penal, sobretudo se nós fizermos o cotejo e a análise das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós temos uma mensagem muito efetiva e eloquente no sentido de que devemos ter um olhar de proteção integral às vítimas. Então, o que me preocupa e, assim, me aflige é que me parece que, às vezes, a gente tem uma seletividade no cumprimento, né. Enquanto a gente continua com esses cumprimentos parciais, a gente ainda fica carente desse olhar integral para a vítima. Piedade, olha só, a Constituição de 88 ela estabelece os chamados mandados de criminalização, que são determinações expressas ou implícitas para que o legislador crie tipos penais para proteger bens jurídicos de maior relevância. Então a gente tem ali alguns, né, considerados ali como racismo, tortura, crimes contra o meio ambiente, enfim. Contudo, a simples existência de uma lei penal pode se revelar meramente simbólica, se não for acompanhada de um aparato processual que lhe garanta uma aplicação. Queria que você abordasse aqui conosco agora qual é a relação de interdependência entre os mandados constitucionais de criminalização e as obrigações processuais penais positivas, e de que forma a ineficácia de uma persecução penal pode ser interpretada como um descumprimento da própria determinação constitucional de proteger certos bens jurídicos. Fernanda, eu penso que há um diálogo e um entrelaçamento entre os temas. Como eu disse inicialmente, quando nós trabalhamos as obrigações negativas e as obrigações positivas, quando nós trabalhamos o garantismo negativo e o garantismo positivo, a partir da obra de Luigi Ferraioli com os 10 axiomas, quando nós trabalhamos os mandados de criminalização, eu penso que há um diálogo entre os temas. Os mandados de criminalização são aqueles comandos trazidos pelo Constituinte, pela Constituição. O Antônio Carlos da Ponte, professor da PUC de São Paulo, que foi meu orientador, professor de todos nós, no mestrado e no doutorado, ele trabalha com muita profundidade esse tema relacionado aos mandados de criminalização. E são aqueles comandos trazidos pela Constituição Federal para um tratamento
com mais rigor com relação a determinados tipos penais, determinados temas. E é interessante que o Brasil, nós vivemos um vácuo normativo com relação, por exemplo, às organizações criminosas. Nós tínhamos a Convenção de Palermo, que conceituava organização criminosa, mas nós não tínhamos um tipo penal de organização criminosa. Ou seja, isso significa a não implementação, o não cumprimento a um mandado de criminalização. Ou seja, o Constituinte fazendo opções políticas para um tratamento mais rigoroso para a criação de tipos penais com relação a determinados temas, a exemplo da tortura. Então, a partir daí, se cria um arcabouço de tipos penais a serem criados, lege ferenda, e o grande ponto é que a teoria dos mandados de criminalização ficaria num plano abstrato, mas ela dialoga também diretamente com as obrigações estatais, com essas obrigações no sentido de abstenção, mas ao mesmo tempo as obrigações positivas que seriam os deveres do sistema de justiça criminal. Então, portanto, há um entrelaçamento. Quando nós falamos de garantismo penal, nós temos um viés, e esses etiquetamentos, eles não são positivos, eles não são agregadores. Todos somos garantistas. Todos que atuamos no sistema de justiça criminal somos garantistas. O Ministério Público, ele é uma instituição de garantia, mas o ponto é, nós temos uma leitura, como diz Douglas Fischer, de um garantismo monocular hiperbólico, ou seja, de um garantismo negativo. E nós temos também, ao lado do garantismo negativo, o garantismo positivo. O garantismo negativo seria o quê? Seria um garantismo de uma proteção vertical, a contenção dos excessos do Estado contra o arbítrio estatal. E o garantismo positivo seria uma proteção horizontal, na perspectiva da proteção de valores como segurança, como duração razoável do processo, como efetividade do sistema de justiça criminal. Então, nós precisamos compatibilizar o garantismo e a eficiência. E eu volto ao início. O professor Antônio Scarancio Fernandes, na década de 90, trabalhava a questão relacionada aos direitos das vítimas, ao garantismo e à eficiência, o núcleo essencial do garantismo, não permitindo nenhum tipo de excesso contra o acusado, mas zelando pela eficiência e pela efetividade de uma resposta penal dentro de um prazo razoável, contemplando um olhar para as vítimas. E o garantismo positivo é exatamente esse ponto e essa questão. Se nós pegarmos toda a evolução da nossa jurisprudência, nós veremos, por exemplo, que nós temos direitos das vítimas. E temos também, além disso, no RE 418-376 de Mato Grosso do Sul, o Supremo Tribunal aplica o princípio da proibição da proteção deficiente, que é o garantismo positivo. O garantismo negativo é a proibição de excesso. O garantismo positivo seria a proibição da proteção deficiente, insuficiente ou infraproteção. Nesse RE 418-376, o Supremo Tribunal, em um caso que se buscava extinguir a punibilidade do agente condenado por atentado violento ao pudor praticado contra uma menina de 9 anos de idade, de quem abusou, no caso, o acusado por 4 anos, ela engravida aos 12 anos de idade e ela inicia com seu agressor um simulacro de união estável. O relator, o ministro Marco Aurélio, votou pela extinção da punibilidade. Havia um debate, uma discussão da equiparação de casamento à união estável e a retroatividade da norma in bonam partem, porque nós tínhamos no nosso Código Penal o casamento como causa extintiva da punibilidade nos crimes contra os costumes. A partir da Lei 11.106 de 2005, nós passamos a ter os crimes contra a dignidade sexual e esta causa extintiva da punibilidade foi extinta, e o ministro Gilmar Ferreira Mendes ele abre uma divergência, é seguido pelos demais ministros, e dizendo de que o Estado não poderia criar mecanismos de desproteção, ou seja, o crime foi praticado contra uma criança absolutamente incapaz de se autodeterminar e de expressar vontade livre e autônoma, portanto, inviável. Ou seja, nós violaríamos o garantismo positivo, nós criaríamos um mecanismo de uma proteção deficiente, de uma proteção insuficiente ou de uma infraproteção, conforme assevera Canotilho no caso concreto. Então, a partir daí, tivemos um avanço bastante expressivo da nossa jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. E o Ministério Público, como eu disse, a Fabíola Mourão, que é promotora de justiça em São Paulo, o Alexander Souza, que foi orientando do professor Ferraioli,
ele trabalha o Ministério Público como uma instituição de garantia. E o grande ponto, Fernanda, é nós contemplarmos o direito ou os direitos das vítimas. O direito à duração razoável do processo, o direito à não revitimização, o direito ao ressarcimento, direito à indenização, ao esclarecimento dos fatos, à celeridade, à reparação, à verdade e à justiça. Então, nós precisamos de um garantismo de 360 graus, conforme assevera Antônio Bálsamo e reconhecido no caso Velásquez Rodrigues contra Honduras pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, os Estados partes têm obrigações positivas, garantismo positivo, garantismo penal integral, equilíbrio de proteção na tarefa de proteger os direitos humanos, e essas obrigações abrangem também o dever de prevenir, investigar e sancionar com eficiência e eficácia as violações dos direitos fundamentais albergados pelas convenções. Ou seja, direitos fundamentais de todas as pessoas, inclusive direitos fundamentais das vítimas. Acho que esse é o grande desafio do Estado brasileiro. E o Caio Márcio Loureiro, Fernanda, ele tem uma obra fundamental que é a plenitude da tutela da vida, ou seja, nós temos uma Constituição, e dentro de uma leitura convencional, nós temos uma Constituição vida-cêntrica. E isso se aplica ao júri. Você chamou muita atenção, Piedade, para o direito das vítimas, citou alguns colegas aqui. E aí eu só queria, antes da gente chegar no júri, que vai ser minha pergunta para a gente poder encerrar o podcast, eu não poderia deixar de fazê-la, tendo em vista que eu sei que no exercício do primeiro grau você foi um grande tribuno, então eu jamais terminaria esse podcast sem falar do júri. Mas antes eu queria que a gente voltasse uns passinhos aqui atrás, e aí você invocou, inclusive, colegas, né, que trabalham muito o direito das vítimas. Você acha, olha agora, em a hora do meia-culpa, assim, que nós, Ministério Público, você acha que em algum certo momento nós falhamos de alguma maneira nesse ponto da tutela das vítimas? Olha, é uma pergunta difícil. Eu acredito que o Ministério Público brasileiro, nós temos que ter a capacidade de enfrentarmos a nossa missão constitucional com os pés no chão e com muito equilíbrio e muita sabedoria. Eu penso que talvez não tivemos o olhar necessário e talvez na intensidade necessária. Né? Porque eu acho que a gente nunca deixou de olhar para a vítima, Não, mas na intensidade eu acho que é uma ótima definição, Piedade. exato, eu acho que esse é o âmago, é a essência, a intensidade, é esse olhar. E nós precisamos criar mecanismos internos em cada Ministério Público para termos esses núcleos de atendimento às vítimas. Acho que esse é o grande ponto. O Estado brasileiro não pode, nesse momento histórico, em que nós temos um passado com 19 condenações na Corte Interamericana de Direitos Humanos, não ter um olhar cuidadoso, zeloso. O promotor, a promotora de justiça, evidentemente, ele não pode permitir nenhum tipo de excesso, mas ele tem que ter um olhar direcionado às vítimas, ter o acolhimento, ter o respeito a esses direitos às vítimas. Então, eu penso que o momento é nós trabalharmos e atuarmos em várias frentes, inclusive com um trabalho forte de uma diretriz institucional, provocando inclusive o poder público no sentido amplo para a formulação de políticas públicas de atendimento às vítimas e de todas as vítimas. Eu acredito que é um grande desafio que nós temos. E digo mais, Fernanda, se há uma instituição vocacionada e que tem esse dever por imperativo convencional e constitucional, é o Ministério Público Brasileiro. Nenhuma outra instituição tem esta missão. Então, nós precisamos criar uma política institucional com unidade institucional, respeitando cada colega com a sua independência funcional, mas trabalharmos a unidade dialogando com a independência. Outro dia eu assisti em Brasília o ministro Cuquina, que é egresso do Ministério Público do Estado do Paraná. Ele dizia, nós precisamos pensar claramente a independência funcional e o diálogo da independência funcional com a unidade, ou seja, criarmos assentos, posicionamentos institucionais, porque a unidade fortalece a nossa atuação. Sem dúvida.
Agora, eu poderia ficar a tarde toda conversando com você, Piedade, porque é realmente uma aula. É muito rico te ouvir. Mas, infelizmente, nosso podcast tem tempo, né? E aí eu queria encerrar esse podcast, como eu te falei, que a gente migrasse um pouquinho para, nem é migrar de tema, é trabalhar o tema no Tribunal do Júri. Então, o que eu queria que você abordasse aqui? O Tribunal do Júri, por sua competência constitucional, né, ele julga ali crimes dolosos contra a vítima, obviamente, e ele é um campo fértil para aplicação de tudo aquilo que a gente falou aqui na data de hoje. E a Constituição, ela assegura ao réu a plenitude de defesa como um direito fundamental. No entanto, a mesma Constituição, ela elege a vida como bem jurídico fundamental de todos. Então, como que a doutrina das obrigações processuais penais positivas se manifesta no âmbito do Tribunal do Júri? Assim, de que forma o princípio do plenitude da tutela da vida dialoga e também se equilibra com a plenitude de defesa para que a gente possa ter um julgamento ao mesmo tempo justo e efetivo? Eu penso que no júri nós temos a clareza da necessidade, da importância, da relevância das obrigações positivas. O Caio Márcio Loureiro ele destaca que o Tribunal do Júri, na ordem jurídica brasileira, possui fundamento constitucional e ele observa que a sua previsão na própria Constituição ela é especialmente voltada para a plena tutela da vida, ou seja, ao lado dos princípios que norteiam o Tribunal do Júri, nós teríamos a plenitude da tutela da vida, ou seja, a proteção da vida deve ser plena, que todos os meios admitidos em direito material e processual para a tutela da vida devem ser observadas como forma não apenas de direcionar o exercício da função jurisdicional, mas também de vedar abusos desvirtuadores do sistema constitucional e infraconstitucional relativos ao Tribunal do Júri que venham a ser utilizados de maneira a prejudicar a defesa da vida e, muitas vezes, deixar de cumprir com os deveres de proteção com relação às vítimas. O grande ponto que nós temos debatido muito hoje com relação ao Tribunal do Júri, e esse é um grande parâmetro, inclusive para os juízes na dosimetria da pena, é o dano ao projeto de vida, o projeto de vida e realização pessoal. A Corte ela desenvolveu a ideia de dano ao projeto de vida em alguns casos emblemáticos submetidos à sua jurisdição. Dentre eles o caso Laiola Tamayo, né, versus Peru, Furlan e familiares versus Argentina, dentre outros. E o grande ponto, Fernanda, das obrigações positivas, deste olhar para as vítimas, ele fica muito nítido com relação ao Tribunal do Júri. Eu tenho dito que não há nada pior do que a orfandade, a dor do luto, a madrastaria da vida e a família que aguarda ansiosamente por um desfecho, por um provimento jurisdicional. Nós vivenciamos no Brasil recentemente um tema de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, que foi o tema 1087, que debatia exatamente a possibilidade de um recurso do Ministério Público quando uma decisão absolutória fosse manifestamente contrária à prova dos autos. E aqui é importante salientar que o microsistema de apelação no Tribunal do Júri, ele prevê uma devolutividade limitada. Ou seja, em nome da soberania dos vereditos, o Tribunal de Apelação ele não pode converter uma condenação em absolvição, uma absolvição em condenação. Fala-se muito no caso dos irmãos Naves. Nós vivíamos a ditadura do Estado Novo, a era Vargas. Os irmãos Naves, em Araguari, Minas Gerais, foram condenados pela morte de Benedito Caetano e foram absolvidos em 2 ocasiões pelo Tribunal do Júri. Quem os condenou foi o Tribunal de Apelação à época. O mecanismo que nós temos hoje previsto no nosso Código de Processo Penal, que é de 1941, ele prevê exatamente o seguinte: se há uma absolvição ou uma condenação, e essa decisão do júri, quando ela é não contrária, mas manifestamente contrária, é importante observar o vocábulo manifestamente contrário, ou seja, é aquela decisão que se divorcia por completo do conjunto probatório, ela deve ser anulada e devolvida para o Tribunal do Júri para um novo julgamento. Se nesse novo julgamento tivermos uma decisão igual à primeira, aí se perfaz a soberania dos vereditos. E nós tínhamos um debate no STJ, no Supremo Tribunal Federal, depois foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a repercussão geral, no sentido de que, havendo uma absolvição com base no quesito genérico,
em nome da soberania dos vereditos, seria vedado o recurso por parte do Ministério Público. E eu dizia, isso abrirá caminho para novas condenações do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu participei, Fernanda, em primeira instância, fui titular do júri da capital. Foi um dos cargos que eu tive a honra de exercer no Ministério Público. Acho que o promotor do júri, ele é o promotor que... É a função ministerial por excelência. Por isso que eu falei que eu não podia fazer esse podcast sem falar do júri aqui, porque eu sei quão grande tribuno você foi quando estava em primeiro grau, entendeu? Então, desculpa de novo te cortar, mas era um registro que eu queria fazer publicamente. Imagina. E não há nada mais gratificante a um promotor ou uma promotora de justiça do que sentir nos olhos de uma família enlutada de que a vítima não voltou. Mas, à luz da psicanálise, nós precisamos superar etapas. E aquela etapa foi superada, ou seja, com uma condenação emblemática, com uma condenação justa, adequada e proporcional ao caso concreto. E o grande ponto, Fernanda, é que se nós tivéssemos, e o Supremo Tribunal Federal, ele julgou compatível em sede de repercussão geral a recorribilidade do Ministério Público nas decisões manifestamente contrárias à prova dos autos com a soberania dos vereditos. Mas, a contrário senso, e eu dizia, nós abriríamos caminho para novas condenações do Brasil, exatamente porque, imagine uma situação envolvendo grupos de extermínio, organizações criminosas, machismo estrutural, racismo estrutural. Quem julga no júri é o povo. Muitas vezes, por enviesamento ideológico no júri, o que nós trabalhamos é a defesa da vida, independente de matiz ideológica. E muitas vezes uma absolvição desvirtuada diante de um arcabouço probatório contundente, nós teríamos o risco quê? De uma absolvição. Imaginem casos emblemáticos envolvendo, por exemplo, um grupo de extermínio em que há temor por parte daquela comunidade, uma organização criminosa, ou, nos rincões do Brasil, uma absolvição em um caso de feminicídio, e nós teríamos fechado a via para o recurso do Ministério Público e a chance para a sociedade dar um novo julgamento, de termos um novo provimento jurisdicional. Então, isso abriria caminho, eu não tenho dúvida alguma, para novas condenações da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Andou muito bem o Supremo Tribunal Federal em proteger as obrigações processuais penais negativas e positivas e ter um olhar fundamental para a defesa da vida e da vítima. Hoje há um grande debate a respeito do júri. Eu sou um defensor com todas as forças dessa instituição genuína do sistema de justiça. É uma instituição nitidamente democrática e ela é a face mais bela de uma democracia participativa. Concordo integralmente. Eu acho que a gente não poderia encerrar o nosso podcast com fala melhor, e ainda mais com um grande tribuno como você o foi. Então, assim, Piedade, eu queria agradecer muito você ter estado aqui conosco. Você trouxe um olhar que eu acho que falta ainda em muitos juristas como um todo. Não estou dizendo só membros do Ministério Público, mas, assim, esse olhar das obrigações processuais penais positivas ainda é um tema que eu acho que demanda cada vez mais divulgação, mais estudo, mais interlocução. Então, eu queria agradecer a sua presença aqui hoje, tá? E dizer que o Julgados e Comentados está de portas sempre abertas para lhe ouvir e que foi uma grande honra para mim. Eu que agradeço, Fernanda. Eu a parabenizo por essa importante iniciativa, a parabenizo pelo seu brilhante trabalho à frente da escola do Ministério Público do Estado do Paraná e conclamo para que sigamos em frente nesta missão tão importante, tão relevante para a sociedade civil organizada, que é um sistema de justiça com credibilidade. Sigamos em frente, como eu sempre digo, com os olhos no futuro, o coração em Deus, os pés no chão e as mãos sempre no trabalho. Muito obrigado. Meu papel aqui agora era encerrar, mas eu confesso que eu fiquei emocionada com essas falas pelo seguinte sentido. Eu acho lindo ver um promotor, hoje procurador, mas sempre promotor, vamos dizer assim, com tantos anos de carreira, ainda encerrar essa participação aqui com essa fala que eu sei que ela é genuína. Foi realmente aquilo que você acredita. E eu confesso que eu ainda tenho só 16 anos de Ministério Público e eu desejo que eu continue na carreira por tantos anos quanto você e que esse brilho no olhar que você transmite, infelizmente os nossos ouvintes, né, não conseguem vê-lo nesse momento, mas que permaneça em mim, né, por todos esses anos, como acontece com você, e que cada vez mais a gente consiga renovar os nossos ideais
e está sempre dispostos a servir a sociedade. Então, muito obrigada agora não só pelo podcast, mas pela sua fala de encerramento. Obrigada mesmo, Piedade. Isso foi, assim, mais do que sincero da minha parte, esse agradecimento, tá? E você, nosso ouvinte, não se esqueça de nos seguir no aplicativo de sua preferência e também em nossas redes sociais. Procure no Instagram por ESMP_PR ou acesse nosso perfil na descrição do episódio e nos envie suas sugestões de temas, dúvidas e comentários. E deixo desde logo avisado, pessoal, que eu vou pedir para o Gabriel, que tanto nos ajuda aqui no podcast, que coloque embaixo os links aqui mencionados hoje pelo professor Piedade. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.